Nós hoje estamos iniciando uma nova campanha de jejum e oração. Por que jejuar e orar? Porque é uma prática bíblica. Por que 40 dias? Poderiam ser 7, 30, 20, mas o número 40 também nos parece um número bíblico. Jesus ficou 40 dias no deserto em comunhão íntima com Deus. O povo de Deus peregrinou por 40 anos num momento íntimo com Deus Altíssimo. E nós, a partir de hoje, até o fim de semana do dia 9 de novembro, estamos convidando toda a igreja para juntos vivenciarmos, experimentarmos esta oportunidade de termos um tempo a sós diário com Deus. Ao final do culto, todas as famílias da igreja receberão o exemplar deste livro, que será um guia diário para as famílias ou individualmente. A igreja terá a oportunidade de ler um texto devocional e poder experimentar um tempo a sós com Deus. Faça jejum, ore, abra mão. Jejum quer dizer renúncia, abrir mão, negar a própria vontade, negar a própria carne. Faça isso nesses dias. Nós vivemos dias de tanta agitação, vivemos dias de tanta correria, mas nós estamos entendendo da parte de Deus que precisamos passar um tempo a sós com Ele. E não adianta a gente dizer que não há tempo para isso, porque nós arrumamos tempo para aquilo que entendemos que é prioritário. Nós arrumamos tempo para fazer aquilo que precisa ser feito dentro da nossa concepção. Se passar um tempo com Deus é uma necessidade para você, você vai arrumar um jeito, você vai encontrar uma forma. E hoje, para dar início às nossas reflexões deste período, convidamos a igreja para abrir suas Bíblias na carta de Paulo aos Romanos. E o título do nosso estudo nesta noite, que vai servir de base para o roteiro dos pequenos grupos. Nós temos 7 grupos que estão se reunindo durante a semana. Os líderes tomem nota, fiquem atentos, os auxiliares, as pessoas que vão participar. Se você deseja participar de um pequeno grupo, convido você ao final do culto pegar junto com os nossos diáconos um roteiro, e ali você tem todas as informações a respeito dos pequenos grupos e os endereços. De repente você tem ali um endereço bem pertinho da sua casa, ou pessoas que você conheça, ou pessoas com as quais você queira se envolver. Envolva-se. Nós estamos fazendo dos pequenos grupos uma forma de repercutir aquilo que está sendo pregado aos domingos e uma forma de experimentarmos de forma prática aquilo que diz Atos 2:46, de perseverar diariamente de casa em casa. É uma prática bíblica. Nós estamos motivando, incentivando e experimentando isso como realidade para todos nós. Romanos capítulo 8, versículo 29 nos diz assim: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. É um texto que explica exatamente, e eu quero tentar falar de forma muito simples, não vou ocupar muito do seu tempo. Em 15 ou 20 minutos, quero compartilhar algo. Quero falar de forma que você entenda. Nós temos visitantes, pessoas que nos brindam com sua presença. Estou vendo ali a família do Neto, estou vendo ali a minha amiga Leia, estou vendo ali muitos irmãos, queridas famílias que se juntam para ouvir a voz de Deus. Este é o momento que Deus tem para você. Nós cantamos agora, silencie o coração e pedimos a Deus, fala comigo. Então permita que Deus fale. A palavra realmente fala. Permita que o Senhor fale ao teu coração. E o texto bíblico está dizendo, o apóstolo Paulo diz, aos que de antemão conheceu, ou seja, Deus desde o ventre da mãe nos escolheu, nos conheceu, e Ele mesmo nos predestinou para sermos conforme a imagem de Jesus. E eu gostaria que você chamasse atenção para esta frase, para serem. Deus nos convidou, Deus nos convocou, nos predestinou para sermos conformes à imagem de Jesus. O projeto de Deus é que todos os cristãos sejam semelhantes a Cristo. Pode parecer redundante,
Mas nem sempre os cristãos se atentam para essa condição. O nome cristão sugere que nós seguimos a Cristo. Mas muito mais do que seguir, muito mais do que admirar, muito mais do que gostar, a Bíblia nos convida a sermos conforme, a sermos iguais, semelhantes, parecidos, não no aspecto físico. Nós não sabemos bem qual foi o aspecto físico de Jesus. Não havia Facebook naquela época para Jesus bater uma foto da Santa Ceia e postar para todos curtirem em tempo real. Não havia meios de nós, de fato, percebermos a fisionomia exata de Jesus. Portanto, não há uma indicação bíblica para que nós nos tornemos semelhantes fisicamente, mas muito mais no caráter. Ao percebermos nos evangelhos como se comportou Jesus diante das pessoas, diante das circunstâncias, para percebermos suas atitudes e fazermos igual. Percebemos suas virtudes, os dons do Espírito que ele manifestava. Jesus me pareceu uma pessoa muito carismática, intencionalmente gostava de conviver com as pessoas, estava onde o povo estava. Este é o Cristo que nos ensina como sermos. Portanto, se você ousa, se você pretende utilizar o nome de cristão, nós precisamos então atentar para este versículo, atentar para a vida e para o ministério de Jesus. Somos convidados a sermos semelhantes, a imitarmos este que é o nosso irmão mais velho. Jesus o colocou como exemplo, nós o seguimos. E Jesus teve uma vida especial com Deus. Mesmo sendo Deus, como homem, vivenciou uma experiência, fruto do tempo que ele passava com Deus. Jesus vivia em intimidade, e ele dizia: eu e o Pai somos um. Não pretendo aqui trazer pensamentos inéditos. Eu não quero falar de mim mesmo, eu quero compartilhar textos bíblicos. E para analisarmos a vida de Jesus e o seu exemplo, nós precisamos entender que é tempo de amarmos como Cristo amou. Amar como Cristo. E um versículo que nos mostra algo bem singelo, mas bem prático do que Jesus fazia. Mateus 9,36 nos diz que, vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. O amor para Jesus é tão intenso que ele não precisa procurar dentro de si o amor. Ao olhar, ele já ama. Ao olhar a multidão, ao bater o olho no semblante, o coração de Jesus ardia. Será que os nossos corações estão tão sensíveis assim ao amor? Ou será que nós estamos excessivamente sensíveis às ofensas? Ah, não falou, ah, não olhou, ah, não me percebeu, ah, falou uma coisa que eu não gostou. Nós somos tão sensíveis com relação às coisas que fazem as pessoas ou que deixam de fazer as pessoas em nosso favor. Mas na verdade esse texto nos mostra que esta sensibilidade é daqui para lá. Esta sensibilidade de amar é algo intrínseco ao bater o olho, ao perceber, olha nas entrelinhas, ao olhar, vê o coração, vê a alma, entra no contexto da vida. Nós somos muito prontos para perceber aquilo que é ruim. Só que às vezes nós dizemos: ah, a igreja, ah, a minha família, ah, o pastor. E somos muito prontos para tecer críticas, senões, não é? Nós temos sempre algo para falar, algo vingativo, às vezes algo indelicado. Só que na realidade essas coisas, quando nós percebemos algo que não está muito bom, dentro da nossa concepção, eu entendo que são coisas que Deus está revelando a nós para nos fazermos agir com amor. Por exemplo, quando você se dirige à igreja, quando você olha a igreja como um todo, é o amor que você percebe sair de si? É com amor que você se dirige à igreja? Quando você olha a miséria da sociedade, quando você vê alguém passando por necessidade, um familiar vivenciando as consequências dos seus próprios pecados, quais são as palavras que saem da tua boca? Quais são os sentimentos que saem de você? É o amor? Jesus, ao olhar, ele percebia
E nós percebemos aqui pelo menos 3 características do amor de Cristo. Era um amor altruísta, um amor que percebia o próximo, é um amor que põe o sentimento alheio acima do seu próprio. Jesus, ao olhar a multidão, ele percebeu que estavam aflitas, e a aflição das pessoas para Cristo era algo realmente que lhe despertava o coração. A aflição de uma pessoa despertava em Jesus um amor intenso. Mas além de amor altruísta, o amor de Jesus também era um amor abnegado. Você conhece essa expressão abnegação, quer dizer negar-se a si mesmo. Um amor abnegado a ponto de, quando Jesus estava já indo para a cruz, quando ele foi para o Getsêmani, ele fez uma oração muito simples. Ele disse: contudo, não faça o que eu quero, mas o que tu queres. E Jesus sabia o que queria Deus. Queria morte, queria entrega, queria sacrifício. Um amor abnegado, um amor que abre mão de si mesmo para considerar o outro superior. Um amor que vê no outro a possibilidade de vivenciar de forma prática o amor. Mas também era um amor incondicional. Em João capítulo 13, versículo 1, Jesus diz, a Bíblia diz, o evangelista João diz: tendo-os amado até o fim, amou-os até o fim. Conviveu com os discípulos, caminhou com eles e amou-os até o fim. Caminhou com eles, isso quer dizer conhecia-os. Caminhou com eles, sabia das suas intimidades. Caminhar com os discípulos significa perceber as suas virtudes e as desvirtudes. Caminhar com os discípulos significa conhecer as intimidades, conhecer os defeitos, mas ainda assim, amou-os até o fim. E o amor incondicional não está sujeito a condições. Nada que você faça deve diminuir o amor que eu sinto por você. Nada que eu faça deve diminuir o amor que você sente por mim. Aliás, o amor de Cristo é o amor que se manifesta no momento em que menos se merece. O amor de Cristo é o amor que se manifesta quando menos se espera. O amor de Cristo é um amor que faz o que precisa ser feito no tempo e fora do tempo. É este o amor que sentimos pelas pessoas, pela igreja, pelo próprio Jesus. Mas uma segunda lição que nós percebemos desta vida íntima que Cristo tinha com Deus era a sua obediência. E no texto de Filipenses capítulo 2, versos 5 a 8, não vou ler todo o texto, mas há estas expressões que eu gostaria de destacar. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Romanos está dizendo que nós temos que parecer Cristo, ter a mesma forma, ser semelhante, ser conforme o Filho. E esse texto está dizendo para nós termos o mesmo sentimento. E quando nós pensamos em sentimento, pensamos em vários sentimentos que podem surgir no nosso coração, no coração do homem. Tende em vós o mesmo sentimento. Nós pensamos um pouco agora sobre o amor, mas na sequência do texto a Bíblia vai falar sobre humildade e obediência. E ele diz que Jesus a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Eu penso em obediência radical. Quando eu penso na obediência que leva até a morte, eu não fico pensando também em condições. Se o amor é incondicional, a obediência de Cristo também é uma obediência incondicional. Algo tão intrínseco no nosso coração, tão forte, tão arraigado, que nós temos prazer em desobedecer. Nós somos levados a não cumprir aquilo que Deus espera que cumpramos. E isso vem da mais tenra idade. Os meus filhos, o Daniel com 7, a Beatriz com 3 anos e meio, têm tendências ao pecado. Têm tendências a não obedecer aquilo que nós pedimos que façam. Você que é pai e mãe, quantas vezes você precisa pedir para o seu filho, às vezes, fazer algo que precisa ser feito? Apaga a luz, a roupa, o sapato na sala, a tarefa que precisa ser feita. Você já ligou, você já fez, você já apagou, você já acordou, você já levantou, você já tomou banho.
Quantas vezes nós precisamos fazer isso com os nossos filhos? E eu fico pensando como Deus se manifesta através desta nossa desobediência. Como pai, como meu filho, você não vai me obedecer não? Meu filho, você não está percebendo que há parâmetros, tende em vós o mesmo sentimento. E o sentimento que havia em Jesus era o sentimento de convicção na obediência. Eu não pergunto por quê. Tem que fazer? Vamos fazer. E na caminhada nós descobrimos o propósito disso. É para obedecer? Vamos fazer. Vamos obedecer. A gente fica colocando coisas, condições. Os líderes da igreja estão pedindo, vamos fazer uma campanha de jejum e oração. Vamos ter um tempo a sós com Deus. Será que nós estamos tirando isso da cartola? Será que nós estamos querendo fazer a obrigar descer goela abaixo? Não. Será que você não pode entender que Deus está pedindo, está orientando, está te ensinando que é tempo de nós esgotarmos esta correria que está nos levando à morte, está nos levando a caçar borboletas, está nos levando a correr atrás do vento. Corremos a vida ganhando dinheiro para depois na velha, lá na idade, depois de velho, vai gastar o dinheiro cuidando da saúde. E tem muita gente, eu sempre digo isso, tem gente que está sempre insatisfeito com o que tem, procurando aquilo que não tem e não consegue ter prazer nas coisas. Obedeça a Deus de forma simples, nas pequenas coisas, nas grandes coisas, mas tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que não usurpou ser igual a Deus, mesmo sendo Deus, ele não quis pretender ser Deus, na forma humana, se humilhou e falou, Deus, meu Pai, eu vou te obedecer até a morte, eu vou contigo até a morte. Você estaria disposto a dizer isso para Deus hoje? Senhor, eu quero ir contigo, nem que eu tenha que morrer. Obediência, convicção, fazer o que precisa ser feito. Mas ainda nós aprendemos a respeito da oração na vida de Cristo. Nos evangelhos nós percebemos inúmeras passagens onde Jesus se dirige ao Pai. E quantas vezes ele diz Pai? Quantas vezes ele se dirige ao Pai na qualidade de filho e irmão mais velho e exemplo? Jesus tem em seu DNA características do Pai. Todo filho tem características do Pai. Está dentro de si, está na sua genética, está em Cristo as características do Pai. E a oração é o momento da intimidade, onde ele se une a Deus em oração para trocar experiências, para trocar informações. Quando Jesus ora, Jesus não muda o coração de Deus. Quando Jesus ora, Jesus recebe do Pai aquilo que é para ser feito, e em oração ele recebe todo o respaldo do Pai para continuar fazendo, indo para a cruz por mim e por você. Quantas vezes Jesus vai para os montes, e nós percebemos algum texto, por exemplo, Jesus orava de madrugada. Marcos 1,35, tendo se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Se é para sermos semelhantes a Cristo, precisamos fazer as coisas que Cristo fazia. Eu não vou perguntar, não quero te expor, mas você algum dia já acordou de madrugada com desejo de orar? Você já perdeu o sono à noite e algo estava te incomodando, e aí você perde o sono? Eu gostaria de fazer um convite, olhando nos teus olhos. Quando você passar por estes momentos novamente, ajoelhe-se ao pé da tua cama, gaste um tempo com Deus de madrugada. O silêncio da noite, a escuridão da casa pode revelar algo no seu coração. Às vezes você está passando por lutas. Eu recebo às vezes alguns e-mails. Hoje em dia está sendo muito comum a gente conversar por WhatsApp. Recebo um telefonema e as pessoas, pastor, estou tão quebrado, estou passando por uma luta tão grande, não estou tendo coragem nem de orar. E eu digo, a primeira coisa que você tem de fazer é orar. Porque na oração nós estamos trocando fluidos genéticos com o Pai. Quando oramos, nós estamos recebendo o DNA. Quando oramos, nós não estamos mudando Deus. Você acha que Deus é imutável? Você acha que uma quantidade de oração, você acha que o teu poder de querer fazer a tua vontade vai mudar o coração de Deus? Não. Deus é soberano.
Mas quando você está ali na intimidade da madrugada, você e Deus, teu coração está sensível, você está vulnerável, você está pensando nas coisas de Deus, e Ele está revelando ao teu coração aquilo que você deve fazer. Jesus não apenas orava de madrugada, orava em todo o tempo, mas esse texto bíblico de Lucas 6:12 nos mostra que Jesus passou uma noite inteira em oração. Naqueles dias retirou-se para o monte a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. Sacrifício, intimidade. Pense num amigo íntimo, numa pessoa com quem você gosta de conversar. Pensou? Quem veio no teu coração? Não precisa falar. Você está pensando num amigo, num colega de trabalho, quem sabe na sua esposa, esposo, num irmão, num familiar, num amigo. Você está pensando em alguém. Você gosta de falar com essa pessoa. Eu gosto de passar tempo com os meus amigos. Às vezes a gente fala nada com nada e o coração é alimentado, não é assim? Às vezes a gente brinca, às vezes a gente ri alto, às vezes a gente pensa em voz alta e a gente fica tão feliz. Pois Jesus sentia isso com o Pai e nos convida a passarmos por essa experiência também. Assim como Deus, nós cantamos, fala Senhor comigo. Quem sabe nessa hora, enquanto cantávamos, Deus do céu estava dizendo, fala você também comigo também. Fala comigo, eu quero ouvir a tua voz. Entenda que Deus te ama tanto. E às vezes nós somos tão protocolares para falar com Deus. Às vezes nos portamos, amado e bondoso Deus, neste momento. É assim que se fala com teu amigo. Vou ligar para Isaías. Caro reverendo, missionário, amigo, pastor Isaías, neste momento, nesta noite escura, passo por muitas lutas. Falar com Deus é como você fala com o seu amigo. Falar com Deus é como Jesus falava com o Pai. Pai, estou com dores. Pai, não faça a minha vontade, faça a tua. Pai, meu coração está pequeno. Pai, como é bom estar contigo. Eu gosto muito de andar sozinho de carro. E nesse trânsito louco, às vezes de janelas fechadas, eu coloco as canções que eu gosto de ouvir, que gosto de cantar, e passo ali um tempo com Deus. Nós precisamos investir tempo em oração, investir tempo com o melhor amigo, o Pai. E assim nós aprendemos então a servir como Cristo. Porque pois o próprio Filho do homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Jesus tem prazer em servir. Isso está em seu DNA. Isso faz parte de Jesus. Que nós possamos nessa noite adquirir no coração o desejo de passar por esse período, não apenas na campanha, mas também nesta campanha, de amarmos como Cristo amou, de obedecermos como Cristo obedeceu, de orarmos como Cristo orava, para servirmos como Cristo serviu. Nem sempre temos um coração disposto a servir, porque não fazemos o que Cristo fazia. Nem sempre somos tidos como servos, porque não imitamos e não somos semelhantes a Cristo. Porque se formos, nós serviremos com prazer, com alegria, porque isso vai fazer parte do DNA. O irmão mais velho nos deixou o exemplo a ser seguido e devemos então ser semelhantes a Ele. Tempo a sós com Deus, para sermos conformes à imagem de seu Filho.